E ainda destacando a taxação dos Estados Unidos, mas agora do ponto de vista do Brasil. Girando a nossa reportagem em Capital Federal, Luciana Verdolim. Luciana, boa noite, bem-vinda. Como o Ministério da Fazenda reagiu a essa entrada em vigor da taxação? Bom trabalho, Luciana. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, o governo brasileiro também entende que a reciprocidade é importante. Se os nossos produtos forem taxados, a nossa opção também é taxar produtos de outros países. Mas, pelo menos por enquanto, a ordem é não falar em retaliação. Reuniões vão acontecer. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu representantes do setor do aço, apesar de ser o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está tocando todas essas negociações. Mas Haddad explicou que o vice-presidente pediu para que a Fazenda também participe desses encontros, ouça os empresários, veja quais são as reivindicações, quais são as demandas, para aí sim tomar uma posição oficial. Aqui da administração federal, a gente tem inclusive a declaração que foi dada pelo ministro depois do encontro. O setor do aço pede providências tanto em relação às importações quanto em relação às exportações. E obviamente que a estratégia não pode ser a mesma num caso e no outro, porque no caso das exportações envolve uma negociação. No caso das importações envolve uma defesa, né, mais unilateral. Isso, a proposta que eles fizeram. Nós vamos analisar. Acabei de receber a proposta. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora. Nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa. Nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico. Que, de fato, os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação. O governo brasileiro divulgou nota dizendo o seguinte, que considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetem o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando que a gente tem uma boa relação com os norte-americanos e que a balança comercial costuma ser favorável a eles. Agora, Luciana, queria te perguntar sobre o presidente Lula. Se pronunciou, não se pronunciou? Olha, o presidente Lula está esperando o resultado desses encontros, está esperando as conversas, né? Inclusive tem uma videoconferência prevista do vice-presidente Geraldo Alckmin com representantes do governo dos Estados Unidos na sexta-feira. Aí sim, o presidente vai receber um balanço, vai receber as sugestões que estão sendo repassadas, inclusive pelo pessoal do aço, que também divulgou nota dizendo que espera, por exemplo, que os Estados Unidos estabeleçam as cotas de importação de produtos brasileiros que foram criadas durante o primeiro mandato de Donald Trump. A Casa Branca, no entanto, já divulgou que não haverá, pelo menos por enquanto, isenções ou exceções nessa taxação de 25% sobre o aço e alumínio. Acompanhar na prática como essas taxações vão interferir nos negócios, não só do Brasil, mas também de outros países. Luciana Verdolim, você volta daqui a pouquinho com outras informações. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, é interessante porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ameniza a possibilidade do Brasil retaliar. Há muita cautela nessa discussão, mas o vice Geraldo Alckmin citou OMC na história, né? Pois é, mas é uma citação pro forma, porque o OMC não está com essa bola toda. Aliás, está com bola nenhuma, né? Porque ela vem se esvaziando há muito tempo. Então, é uma maneira de ganhar tempo. É preciso dizer alguma coisa, porque está muito claro que o cenário é muito incerto. Então, eu acho que, primeiro, super correto o presidente Lula abandonar hoje, né? Não sei amanhã como é que vai ser. Aquele negócio aquelas bravatas de palanque e assumir na toada do vice-presidente e do ministro da Fazenda, que fala alguma coisa, mas sabe perfeitamente que o momento ainda é de conversar, ver o que vai valer mesmo. Por enquanto é só esse argumento, né? Tentativa de recuperação das cotas lá, que foram motivo de negociação lá no primeiro governo Trump, e também esse argumento que é forte sobre o fato da balança comercial entre os dois países ser favorável aos Estados Unidos, mas sabe-se lá
se o Donald Trump está querendo se dobrar a argumentos fortes e lógicos. A gente não sabe, né? Portanto, o momento agora é de total incerteza. Pois é, Vilela, e é preciso saber, muita gente aposta, talvez, num equilíbrio desse comércio mundial com as tarifas, né? Mas não se sabe ainda, porque alguns países vão sofrer mais, outros menos. Aqui no Brasil tem Minas Gerais, que é um estado importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. De qualquer forma, só os próximos dias vão dizer se essas tarifas vão ter uma incidência, de que maneira, o que vai prejudicar os setores, e saber também se os Estados Unidos podem recuar ou negociar diretamente, né? Pois é, Thiago, existe uma incerteza ainda com relação ao impacto que isso vai ter nos diversos países do globo. Você vê determinados países que estão numa situação até pior do que o Brasil nesse contexto, como o Canadá, por exemplo, o próprio México, que de alguma forma a presidente do México tem tido um posicionamento bastante racional diante desse contexto de crise, enfim. E isso vale para o Brasil também, então ainda não se tem clareza com relação ao impacto. E ainda não se tem clareza também de qual realmente é a extensão do posicionamento do presidente americano, até onde ele vai fincar o pé e não vai recuar. Essas primeiras movimentações que nós tivemos já demonstraram que ele tem capacidade de recuar, sim, que nem tudo que ele fala, ele vai seguir ao pé da letra. E aí, nesse sentido, que cabe à diplomacia brasileira, ao Estado brasileiro, ter bastante racionalidade, jogo de cintura, porque o Brasil pode aproveitar uma oportunidade dessa e acabar, inclusive, fazendo bons negócios com um parceiro que é tão importante como os Estados Unidos. Pois é interessante, Dora, politicamente, dando uma olhada nos jornais de fora também, para saber a repercussão, os jornais dos Estados Unidos, até um parlamentar republicano chegou a questionar o presidente. Até quando que o senhor vai com isso, com essas tarifas? Não é melhor rever e negociar com os países, conversar com os países? Ou seja, há uma pressão interna nos Estados Unidos contra essa decisão, porque isso também, na avaliação de alguns especialistas, pode prejudicar a própria indústria americana, Dora. Pois é, eu vi essa matéria, é isso mesmo, e começa uma reação. Tem um conjunto de pesquisas que foi divulgado, um apanhado de várias pesquisas mostrando que a aprovação já começa a ultrapassar, quer dizer, a desaprovação do Trump internamente começa a ultrapassar a aprovação. Já está ali naquele momento daquela curva, parece que é 47 a 48, né? Então isso é um sinal para quem tinha 55% de aprovação no início do governo. Ele tem visto posições da justiça contrárias, aí ele já começa esse temor de que isso tudo pode ser contrário aos interesses dos Estados Unidos, recessão e, inflação, enfim, uma série de questionamentos que já começam a aparecer. Eu estava sentindo falta de algum posicionamento do Partido Democrata, por exemplo, mas como a gente viu hoje nessa matéria, vem do Partido Republicano, porque quando a coisa atinge a população de maneira negativa, isso reverbera evidentemente negativamente para o governo e, portanto, por consequência, no partido do governo que não quer arcar com essas consequências negativas. Bom, daqui a pouco, claro, a gente vai continuar destacando esse assunto para saber a repercussão dentro da indústria do aço aqui no Brasil, também da indústria de alumínio, os setores como vão fazer para tentar sobreviver com essa tarifa, com essa taxação.